cheio do Espírito Santo. Eu entendo que para ser um homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que jejuar, temos que pagar preço, porque tudo que vem de Deus é bom, mas não é de graça, tem um preço a pagar. Que preço é esse? É jejum, é oração, é palavra sua e cantarava sua. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Desde o momento que eu cheguei, não tinha ninguém sentado na cadeira aos meus olhos materiais, mas o espiritual estava vendo anjo sentado esperando a unção, esperando os hinos da harpa, esperando os irmãos chegar. Sabe o que eu entendo? A mesa já estava preparada. Eita glória! É só sentar e se alimentar. Eita Jesus! Estevão falava da passagem de Moisés. Eles não queriam ouvir, mas no final Estevão falou: esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus que vocês crucificaram, que na basúria, é esse Jesus que faz milagre. A autoridade do Espírito, aqui como a irmã falou, só vê quem Deus ordenou, só vê quem Deus mandou. Às vezes tem pessoas que sentem prazer de ir a algum lugar, mas chega na hora, tem dificuldade, promete de vir, mas não vem. Eita glória! Promete de estar à noite, mas não vem. Você sabe por quê? Porque Deus não permitiu vir. Às vezes não está preparado para ouvir uma palavra. Eita glória! Uma palavra um pouco mais pesada de exortação. O crente hoje não pode beber só leitinho. O crente tem que comer mocotó. Não estamos mais na época de beber leitinho. Estamos na época de comer mocotó. Que seja mel, que seja fel, ou que vem da parte de Deus. O crente tem que estar preparado para tudo. Não é qualquer ventinho que derruba crente fiel. Crente fiel tem que estar preparado. Não é qualquer palavra que pode tirar o crente fiel da igreja. Não é qualquer palavra que pode tirar o crente fiel da presença de Deus. O crente tem que comer tutano, mocotó. É da glória. O mundo já é maligno, mas eu entendo que a chave não está na mão do diabo. A chave está na mão de Deus. Porque quando Deus fez o mundo, Deus não entregou o mundo na mão do diabo. Deus entregou o mundo na mão de um homem chamado Adão. Dentro da Bíblia está escrito isso. Quando Deus fez o mundo, falou: Adão, toma conta dos animais. Adão, toma conta da terra. Toma conta da sua esposa. Nessa parte eu entendo que Deus, quando fez o mundo, entregou nas mãos de Adão, para Adão dele administrar. Mas o diabo, o devorador, estava lá perto, seduziu a mulher, e a mulher seduziu o seu marido, arrancou aquilo que Deus deu na mão de um homem para cuidar. Ele descuidou, e o diabo foi lá e usurpou a irmã Judite. Mas Deus falou: eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma palavra para você. É da glória. Agora as mulheres ficam em oração, em espírito de oração, que Deus tem uma palavra para você. Satanás, Deus falou: Satanás, você tomou, usurpou o mundo na mão de um homem chamado Adão, mas da mulher nascerá mundo.
Satanás. Jesus está lá, a luz vai se aproximando e a festa acabou, a farra acabou. Estão cantando, mano? Quando Jesus chega, a farra acaba. Quando Jesus chega, o adultério acaba. Quando Jesus chega, a fofoca acaba. Quando Jesus chega, as dissensões acabam. Quando Jesus chega, o diabo tem que bater em retirada. Jesus está caminhando em direção ao diabo, e atrás de Jesus uma comitiva de anjos é da glória. Uma unção tomou aquele lugar, a luz tomou aquele lugar, e aquele terremoto, e lá vem Jesus caminhando dentro do inferno, e o terremoto vai crescendo. E quando Jesus chega, Jesus não entra, ele quebra a porta e entra pela porta dentro. O diabo está lá se tremendo todo da glória. O diabo corre. Jesus fala: vem cá, rapaz, o meu papo é com você, vem até aqui, me dá aquilo que você roubou. É da glória. Jesus tem misericórdia. Me ajuda aí, Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O diabo usurpou naquela época a enfermidade, a morte imperava na terra. Irmão Judite, naquela época pegava a família inteira e jogava na arena para os leões devorar. Época de Nero. Nero pregou os cristãos, colocou tudo dentro de uma fogueira, colocou em poste dentro do palácio e tacou fogo nos cristãos e foi ouvir músicas sacras. Aleluia. E o imperador pegava os crentes com as suas famílias, com seus filhos, e jogava dentro da arena para ser devorado pelos leões. A morte imperava, a chave da morte estava na mão do diabo. Jesus foi lá e falou: olha, me dá a chave para cá, vai se cumprir o que meu pai falou lá no jardim, quando você tomou a autoridade na mão de Adão. Agora bota a sua cabeça aqui, Satanás, que eu vou pisar em cima dela. Não tem pra onde correr. Quando o diabo botou a cabeça lá, Jesus pisou na cabeça dele, pegou a chave dele e falou: Satanás, a partir de hoje eu que mando nesse lugar. Satanás, a partir de